Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está no ar nesta sexta-feira. Hoje tem Grêmio e Aimoré às 8 da noite na Arena. Ontem o Ipiranga se classificou jogando lá em Manaus contra o campeão amazonense. Hoje pela manhã a UEFA fez o sorteio e por consequência já sabemos qual é a tabela das quartas de final da Copa dos Campeões da Europa. Enfim, nós temos muitos assuntos para falar com você. Lembrando que tudo isso é em nome de Espumantes Aurora. Com a Aurora tem verão. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionada na Frigelar, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Maurício Saraiva, o que tu tem mais interesse neste jogo do Grêmio contra o Aimoré do Gilson Cabeção, aquele belo centroavante que jogou no Grêmio, e o Grêmio jogando outra vez com uma meninada, né? Outra vez com um time de transição. Hein, Maurício? Pois é, Pedrinho, aí você já pegou o ponto. Na sua pergunta está a resposta. O mais interessante desse jogo é a repetição de meninos muito promissores, porque tanto no futebol como na vida, né, Pedro? Alguém não é bom ou ruim porque é jovem ou velho. Você é bom porque é bom, é ruim porque é ruim. Ser jovem por si só não lhe dá qualidade, ser velho por si só não lhe dá defeito, e vice-versa. Então os meninos que estão subindo, eles estão subindo por qualidade, não por idade, não por carteira de identidade. E alguns desses, tipo o Guilherme Azevedo, o Ricardinho, que deram ótima resposta fora do Brasil, e quem já vem dando resposta há mais tempo, no caso o Ferreira, o Breno, que está se estabelecendo na medida da exigência, toda vez que é exigido ele dá uma resposta boa. Esses meninos são muito interessantes. E eu lembro de ouvir ainda ontem, se não me engano foi o Léo que falou sobre o Pedro Lucas e o seu interesse e a sua curiosidade. O grande mote da noite de hoje é este. Você tem meninos talentosos do Grêmio e a reação imediata que eles têm à medida em que recebem a oportunidade. Alguns estão em um estágio muito mais adiantado, feito o Ferreira. Outros, como o Breno, Guilherme Azevedo, Ricardinho, estão avançando. O Lucas Araújo, primeiro volante. Tudo isso tem para ver hoje à noite, Pedro. Pois é, e o presidente chegou a dizer o seguinte, ele jamais teve interesse no Rafinha. Ou seja, Alex Bagé, o Grêmio está olhando para os guris mesmo, né? Pois é, Pedro, inclusive, pelo que a gente tem acompanhado aí, pelo menos à distância, com os colegas do Rio de Janeiro, se dá conta de que o Rafinha está acertado com o Flamengo, né? E que ele vai realmente vestir novamente a camisa do Flamengo. Eu, quando vi a lista dos convocados para o jogo, ainda ontem, eu sinceramente fiquei muito feliz porque eu acompanho, eu gosto muito de assistir categoria de base, sabe? Até para ter aquela surpresa positiva, pô, esse menino eu vi lá embaixo, nem todos a gente acaba vendo, mas eu gosto muito de acompanhar. E, por exemplo, o Pedro Lucas, que é um camisa 10 que, pelo menos, eu não estou dizendo que ele é igual, mas ele lembra muito quando começou, por exemplo, o Carlos Miguel, aquela canhota com facilidade para a bola longa, para o passe curto, para o arremate. É um menino que é campeão mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, o Grêmio aposta muito nele. Foi bem complicado, inclusive, a renovação de contrato para que ele estendesse lá o contrato até 2024. A gente pega, por exemplo, nesse time do Grêmio, com exceção do Cortez, que é o tio da turma ali, o restante é todo mundo garoto, não teve a insistência, acho legal, o Renato deu uma folga lá pro Tassiano, porque o Tassiano não estando na relação é uma possibilidade maior que de repente o Pedro Lucas possa começar. Estou muito contente com a Vitor Bobsin, e parece que agora ele vai receber oportunidade de jogo, né? Porque é um menino que ficou famoso antes do tempo, mas o torcedor não conhece ainda. Então estou muito esperançoso, o Pedro, que essa sequência seja fundamental para que esses meninos eles consigam ter um pouco mais até de autoconfiança, né? Que também é importante nos primeiros passos de qualquer profissão. Muito bem, a pesquisa interativa, Potter, do programa está perguntando o seguinte: você acha que o Inter tem que renovar com Abel Hernandes? Pois eu começo por aí, porque o Leonardo já botou a minhoca, já disse que o Yuri Alberto vai ser vendido, que o Guerreiro vai para a seleção e não vai ter ninguém para jogar. Olha a minhoca que o Leonardo Oliveira botou no teu ouvido, olha só. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Pedro, eu acho que não. Acho que não tem que renovar, principalmente depois de saber o salário dele. Eu acho que ele entregou menos do que poderia, desculpa. Precisa de muitos minutos para fazer algum gol, né? O Leonardo até acha uma parte tática importante dele, de puxar, abrir espaço, mas acho que é um atacante que recebe
que o Inter gasta mais de 500 mil reais, tem que entregar mais do que espaço, né, para outros brilharem. Eu acho que ele é muito caro pelo que ele apresenta e por esse preço eu prefiro ir para o mercado ou achar algum jogador de uma outra característica, né? Lembrando que o Inter tem o Guerreiro, tem o Yuri Alberto, tem o Thiago Galhardo, que também jogou naquela posição, aliás, foi um dos melhores momentos dele, né? E acho que é muito caro o Abel Hernandes pelo preço que ele entrega. Essa é a minha resposta seca à entrevista coletiva, desculpa, a pesquisa interativa. Né? Eu votaria ali não, principalmente depois de descobrir o quanto o Inter despende mensalmente para isso. Mas, porém, quero lembrar que eu conversei com um dirigente do Inter e ele disse que o contrato será cumprido até junho, que as discussões para renovação de contrato se dão lá em junho e que ele está integrado ao Inter. Estamos no dia 19 de março, então março, abril, maio, e eu não sei quando se encerra o contrato, junho, ele está à disposição, ele é jogador do Inter, está treinando sério, e nas redes sociais do Abel, aliás, que são muito queridas, né, a família dele com camisa do Inter, um cara muito querido pelo grupo também, e se adaptou bem a Porto Alegre, ele está lá mostrando fotos de treinamento, e dizendo assim, ó, tô aqui, tô afim, e vamos embora. É um jogador que teve uma bela temporada na Premier League, e o que atrapalhou ele foi uma lesão. Uma lesão que tira ele, né? Que tira ele da Premier League, que devolve ele para o Uruguai. Ele não consegue mais apresentar a bola que ele apresentou lá na Premier League, com um time, aliás, Léo, de reação e não de toque de bola, que é o contrário do que o Inter quer. Era um time que muito mais corria para se defender do que corria para criar. E essa foi a melhor temporada dele. Claro que a temporada que também fez ele surgir no Uruguai, que aliás leva ele para a seleção uruguaia. Sempre reserva de Cavani e Suárez, porque Cavani e Suárez compõem um ataque titular do Brasil com o Neymar, né? Vamos falar bem a real. Se eles fossem brasileiros. Mas o meu voto hoje é não, Pedro. Eu não renovaria o contrato dele. Pois é. Leonardo, e essa questão aí? É que o Abel hoje, claro, hoje ele está atrás na hierarquia, mas esse ponto dos centroavantes do Inter, ele vai sofrer alterações, né? Por quê? Porque o Guerreiro vai ter Copa América, o Guerreiro vai ter convocações. O Guerreiro era para estar viajando para o Peru, só que a seleção peruana, né, de forma sensata, abortou os jogos amistosos que tinha nos Estados Unidos e não levou os jogadores para lá, mas o Guerreiro estava convocado. Assim como os jogadores, os chilenos, né, o do Inter e o do Grêmio. E não sai a rodada das eliminatórias também, né? Não sai, mas o Chile vai jogar um amistoso inexplicável contra a Bolívia. Aliás, amistoso esse que confirmou Carlos Palacios no Inter, porque a rede social da seleção chilena foi lá e botou Carlos Palacios, entre parênteses, Inter de Porto Alegre. Antes dos exames e da assinatura de contrato, ou seja, os chilenos já estão cravando. Mas, o Potter, tem a questão do Yuri Alberto, tá? E o que ontem, conversando com algumas pessoas muito entendidas de mercado, o Yuri Alberto é tratado no mercado como um jogador assim, com potencial de venda absurdo. É muito difícil que ele permaneça além da janela de verão na Europa, tá? Da próxima janela, de meio do ano. Porque o Yuri Alberto ele tem gols, jogos, repertório e idade. E assim, o que me disseram ontem, e o empresário do Yuri Alberto... Só falta o passaporte europeu. Exato, Pedro. Exato. Bonito. O empresário... bonito, isso é muito importante. Não, foi seleção de base, né, Léo? Tu sabe que foi dito isso, Bagé? Olha o que me disseram ontem. Que os caras, quando vão contratar, e esse jogador vai passar da barreira dos 20 milhões de euros, que é meio que uma barreira que está imposta no mercado brasileiro. Olha, nesse cenário de pandemia. Porto Alegre não consegue isso. Milhões. Porto Alegre não consegue isso. O que me disseram... O Arthur conseguiu isso, Seleção de base, né? Ele tá no radar há muito tempo. Ele foi para a pré-olímpica, cara. Com 18 anos ele estava na pré-olímpica. Mas, Léo, olha só, eu entendo a tua linha de raciocínio, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que então não é o momento de pegar esses 500 mil que o Inter dá pro Abel, somar mais 200 mil e contratar um atacante com um nível parecido com o do Guerreiro, do Yuri Alberto? O Inter não vai perder qualidade mantendo esse jogador. Mas onde é que vai achar esse jogador? Bom, que tá, Pedro? Se eu soubesse pra ti, soubesse preço, eu não tava no sala de redação, né? Eu tava trabalhando com futebol e ganhando 400 pau por mês. E botando o cabelo na minha cabeça. O 500 mil é pacote. O 500 mil é pacote. Ou seja, o salário dele, o pacote todo é 500 mil. Custo. Mas é que o Inter, quando foi buscar esse jogador no Uruguai, e a gente nunca pode esquecer do negócio de ocasião que ele foi. O Inter perde o Guerreiro, o Inter tem o Yuri Alberto ainda precisando passar por um processo físico e teve a lesão muscular que tirou 40 dias, e o Inter tinha que buscar um centroavante. E aí viu esse cara livre tinha questão no mercado, de janela, né, Léo? A janela estava fechada. Mas, Léo, tu confia na bola desse cara? Confio.
para chegar numa titularidade no lugar do Guerreiro, do Yuri Alberto e apresentar algo parecido com o que o Yuri Alberto e o Guerreiro dão, eu não confio. Mas olha mas só, são processos diferentes, né? Mas nós estamos falando do Bagé. Esse contrato vai fechar, né? Jogador ruim, né? Não é. Esse contrato vai fechar. Mas o Bagé, olha só. O Inter se renovar, vai renovar por menos. Vai fazer um contrato, Léo. Mas é que assim, ó, o Potter pega o Guerreiro. O Guerreiro, pra mim, e eu não sei se vocês concordam, mas hoje, centroavante em atividade na América do Sul, ele é o melhor. Não, é o Pedro o melhor. Acho que tem mas ele tá no grupo dos melhores. Ele só tá no grupo, ele tá no continente. Você não pode contar com ele para jogos de 3 em 3 dias. Eu tenho a impressão que a pergunta que faz o Potter é a seguinte: mas vamos, Maurício, mas com quem a gente pode contar para 3 em 3 dias desse calendário maluco que a gente Não, mas aí é que tá, Léo. Você não vai contar com o Guerreiro especialmente porque ele tem 36, 37 anos. Mas aí na alternativa você tem antes do Abel, e aí respondendo a essa pergunta feita, se não me engano, o Potter é que fez. Eu vou até o fim do contrato com o Abel e vou avaliando a situação semana a semana, mas ele não é minha prioridade, porque para fazer o que ele faz eu ponho o Galhardo de 9. Claro, então eu tenho antes o Yuri Alberto com o Guerreiro. Ele é a terceira opção para custar tanto dinheiro, mas eu vou avaliando, porque ele não é mau jogador. O que o Potter pergunta, Diogo, a gente tá não só para completar que o Potter perguntou ali, de Guerreiro e Yuri Alberto, se o Inter contrataria um jogador do mesmo nível. Então, para completar, para mim o Guerreiro hoje é o melhor 9 em atividade na América, tá? E o Yuri Alberto é o cara mais promissor que tem surgindo na faixa de idade dele de 20 anos para essa posição. Então tu tá lidando com dois caras de altíssimo nível. Tu não vai sair ao mercado e vai contratar um cara desse nível. Mas eu te diria o seguinte, ó, em relação ao Flamengo, o Inter com o centroavante, Diogo, já vai falar, o Inter tem equiparação técnica ao Flamengo. O Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, o Inter tem o Yuri Alberto e tem o Guerreiro. Eu acho que eles se equivalem. Fala, Diogo. É que eu acho que tem uma questão que a gente está esquecendo aí, que é a seguinte: o Inter precisa cortar gastos. O Inter, com 15 jogadores que ele cedeu, dividindo o salário, que ele dispensou, que ele rescindiu o contrato, o Inter já economizou 2 milhões por mês. Se o Inter tem 4 centroavantes, independentemente de todo esse cenário, ele precisa cortar. E aí é um ponto de corte. Dos 4 que o Inter tem, sim, mas é óbvio que o Abel Hernandes é o pior deles. Assim, se não ele vendeu que ele é um Alberto, jogador terrível, mas ele é o pior, entende? É o que tem menos recursos. Então o Inter tem que cortar. Eu concordo, mas só deixa eu dizer o seguinte, se o Inter conseguir 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto, nós estamos falando de 140 milhões de reais. Se o cara que botou os 10 milhões para comprar ele, que eu não sei quem é, talvez seja o Sonda, tiver 50%, o Inter sobra para o Inter 70 milhões de reais, que pagam um monte de conta. Mas aí então, 20 milhões ainda para um CT novo. Eu achei que tinha. Desculpa, Potter, me meti, que eu achei que tinha investidor, mas aí o Rodrigo Caetano me disse que não tem investidor. O Inter tem 70% do Yuri Alberto e vai ganhar 70% do que ganha. E um orçamento que cogita vendas na ordem de 90 milhões de reais, viu, Pedro? O orçamento do Inter para 2021 cogita como base de venda de jogador o valor de 90 milhões de reais. Só então, Yuri Alberto aproxima ou passa desse valor. Passa um pouquinho. Se tem 70%, passa um pouquinho. O que é, Bagé? Não, é que na ocasião da negociação, quando vazou tudo lá, que seria pelo Sonda e tal, o Internacional, depois da negociação fechada, o Inter conseguiu com o Santos, inclusive, parcelar esse valor. Então o Inter, na ocasião, dito pelo presidente do Inter, não precisou buscar um investidor. Eu só entro na questão, e eu imagino que isso está passando pela cabeça do presidente Alessandro Barcelos, que é a seguinte: a contextualização. Quando chegaram o Leandro Fernandes e esse rapaz, o Abel, eles não eram prioridade para o Internacional. Só que ali tinha um jogador que tinha se machucado, o Inter começou a ter vários problemas e eles eram representados pelo mesmo empresário que na época era empresário do Eduardo Cudê. Aí o Cudê fala com o presidente da época e diz: olha aqui, ó, eu tenho como trazer esses caras, eles não estão com vínculo com ninguém, não precisa respeitar a janela, eles podem chegar e jogar. E aí nós fomos procurar lá e fomos lembrar que o Abel tinha jogado na Premier League, embora tenha jogado num time anão, mas ele jogou a Premier League, é verdade. E jogou bem. Só que foi um contexto de chegada, e aí seguinte, o cara exigiu e o Inter pagou. Agora, eu acredito que a partir desse momento, com tudo isso que enquanto a gente está conversando, pode estar já algum negócio sendo feito por outro centroavante, e aí segura o cara. Mas eu tenho certeza que vai segurar ele por um salário menor. Não vai negociar nos mesmos 400 e poucos quilos de alcatra que ele ganhava. Só que o Inter tem 4, né, só para fechar ali a informação venda, né? O Yuri Alberto, ele é 70%, confirmei com o Rodrigo Caetano, ele é 70% do Inter que fez o negócio lá atrás.
É 70% do Inter, 20% do Yuri Alberto, quer dizer, se ele for vendido vai meter a mão numa grana. E 10% do Santos. E teve a repactuação, como disse o Bagé, Então, que ajudou no Inter a fazer o pagamento. 70%, 140 milhões, nós estamos falando de 98 milhões. Mas, Pedro, O o que Inter me disseram contratou o Yuri ontem... Alberto para vender. Ele contratou, ele fez esse investimento para vender, porque sabia que ele é um jogador de revenda, né? O que na época, conversando com o Alexandre Chaves Barcelos, que era o vice-presidente do Inter, eleito, ele disse, olha, nós temos uma expectativa de que o Yuri Alberto cumpra a mesma trajetória do Oscar. Vai chegar, vai confirmar o potencial que tem e vai sair por um negócio estratosférico para um grande clube da Europa. E eu acho que ele vai acertar. A profecia dele está se confirmando. E outra, Pedro, conversando com algumas pessoas de mercado ontem, o que me disseram? Que o Yuri, o mercado brasileiro com a pandemia, ele me parece estabilizado nos 20 milhões de euros. Cebolinha foi 20 milhões de euros, o PP foi 15, o Bruno Guimarães antes da pandemia, semanas antes, foi por 20 para o Lyon. E que o Yuri pode sim ultrapassar essa barreira. Por tudo que a gente disse antes, jovem, tem cartel de jogos, tem variação de jogadas, tem gol de tudo quanto é tipo. E tem uma outra questão que eles acompanham muito. O Yuri é um cara muito centrado na carreira. O Yuri não é de bobagem em rede social. O Yuri não é baladeiro. Exato, teve uma matéria da RBS TV muito legal, feita acho que foi pela Alice, com as mulheres e dos jogadores. O Yuri é pai, já é casado. A bela matéria da Alice. Né? Então, assim, tudo isso os caras levam em conta. Vão apostar alto num jogador e vão levar um cara que está concentrado em querer evoluir, avançar e atuar naquele alto nível que não é qualquer um que consegue, né? Deixa eu fazer uma virgulinha, Léo, em relação a Yuri Alberto e a qualquer outro jogador jovem que um clube grande compre como investimento para revender no futuro fazendo lucro. No mundo ideal do futebol competitivo de um clube do tamanho do Inter, o negócio ideal é o negócio que o Grêmio fez com o Everton e fez com o Arthur, por exemplo. O jogador faz resultado de campo, o resultado põe faixa no peito e taça no armário, e depois do resultado técnico você vende e faz o segundo resultado, que é o dinheiro. Senão você fica entreposto. E o Internacional é maior do que ser entreposto de jogador Maurício, jovem e talentoso. Tem uma lavoura de pepino lá que precisa ser colhida. E essa lavoura está tá dentro da sala do presidente. Foram momentos diferentes, né? Se a gente pegar Maurício, o Grêmio já tinha o fôlego dos títulos, ô Potter, para poder... E teve um momento, vamos lembrar, né? Teve um momento que nós mesmos da imprensa criticávamos que o presidente em determinado momento endureceu lá com o Barcelona. Mas tá maluco? Porque o mercado brasileiro, ele ficou taxado de fora para cá como se fosse um mercado que qualquer coisa que fosse oferecido, ele já concordava porque ele queria receber o cheque. E isso, em determinado momento, graças à estrutura financeira do Grêmio, que é diferente da do Inter, foi possível postergar, segurar, né? É que, Maurício, tem a entrega perfeita é a entrega do Arthur, claro, né? Mas tem uma entrega quase perfeita. Que é uma entrega, quer ver, de 3 jogadores você tá pra ti, em momentos diferentes: Daniel Carvalho, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Essa é uma outra bela entrega. O Daniel Carvalho é o nascedouro do projeto do Inter. A grana do Daniel Carvalho melhorou as categorias de base do Inter, que depois formaram o Tyson alguns anos depois, na outra metade da década. Né? É a categoria de base, melhora a categoria de base e ajuda a trazer Tinga, ajuda a trazer Jorge Wagner, ajuda a trazer Fernandão. Potter, cada um desses jogadores botou pelo menos a faixa de campeão regional no peito. Pelo menos a faixa de campeão regional no peito. Bota a faixa e vai embora. Sim. Contando o Gauchão, bota a faixa e vai embora. O Pato não jogou Grenal, né? Pro Inter. Em jogo. O Pato não jogou Grenal. O Pato não jogou Grenal. Não jogou Grenal. Foi vendido com 17 anos. O Pato jogou 6 meses no Inter. 6 meses. Que foi a multa, né? O Pato foi vendido pela multa. O cara chegou ali e comprou. É que o Inter não tem esse tempo, né? O Yuri Alberto daria a resposta técnica faltando um gol. Ele seria campeão brasileiro. Mas o Inter não tem esse tempo, né? Ele vai ter que vender um jogador, fazer uma grande venda. E bem como diz o Potter, é esta grande venda, uma grande mesmo, que vai impulsionar o Inter para o futuro. No período das eleições, menos, né? no período das eleições, as duas chapas admitiam que o Inter tem uma dívida a curto prazo, ou seja, precisa pagar esse ano, por exemplo, penso eu que curto prazo seja isso, de 470 milhões. Se ele pegar 100 milhões do Yuri Alberto, ele não paga todas as dívidas, mas ele rola com a barriga. Tá? Tu que vive devendo para todo mundo, Alex Bagé, sabe como é que se rola a dívida, né? A gente vai trabalhando, Outro não está devendo. Outro não está devendo, eu me enganei.
Não, já essa fase passou, Pedro. Foi difícil, não me lembro desses anos aí que foram complicados. Já vai começar a tocar o telefone aqui, para com isso. Mas o cara tem que se organizar para tudo, né? Aí a gente entra na questão do próprio planejamento, né? Teve um momento da dupla Grenal que as coisas andavam diferente. O Internacional dos últimos anos para cá é um Inter que está sendo administrado, mas que teve uma herança maldita, né? E essa herança maldita, ela complica ali na frente, né? E tem um agravante, teve a Bagé. da herança pandemia, né? Tem um agravante, Pedro, que é 30 milhões a menos de bilheteria. Bilheteria. E está impactando, já está começando a impactar também no quadro social do Inter, que até nesse 2020 ele se manteve estável, mas as pessoas não estão vendo perspectiva de voltar, as pessoas estão perdendo emprego, a recessão está batendo muito forte na nossa porta, e essa rubrica ela também vai diminuir. Então é preciso vender, não tem outra saída. Ô, Léo, sabe que essa coisa da torcida, né? A torcida dá dinheiro, né? Óbvio, né? 30 milhões de pessoas. Não, o ambiente é esse, o futebol existe para ter torcida sentada na arquibancada. Não tem, ou pulando. Por isso que a gente é apaixonado por esse esporte, né? Por esse combo. A gente não tá tendo essa coisa, mas vai voltar. Beleza. Mas ao mesmo tempo, a falta de torcida dá uma paz pros garotos errarem. Que eles não teriam na Arena e não teriam no Beira-Rio. Essa é a realidade. Nós já discutimos isso aqui várias vezes. A impaciência também, né? Da torcida, ela é muito também grande aqui no Sul. As torcidas, e eu estou dentro da torcida, eu sou torcedor do Inter, a gente tem pouquíssima paciência com o garoto. Então o dinheiro que se perde, Léo, daqui a pouco é um dinheiro que está se ganhando por essa paciência. Né, de poder já lançar aos poucos. Vou lembrar, temporada de 2019 acabando, o Heitor assume a titularidade do Inter. Lembra? Aquele finalzinho de temporada lá, depois a depressão pós-perda de Copa do Brasil. O Heitor faz algumas partidas boas e outras ruins, foi vaiado no Beira-Rio. Errou 2 cruzamentos no jogo, já tinha vaia no Heitor. Mas Potter, o Iago foi naquele período de 18, 19, era a única joia que o Inter tinha para lançar, e lançou e bancou. E o Iago era vaiado e perseguido e criticado. E foi um cara que ele chegou a ser reserva, né, Léo? Não. Acho que ele chegou a perder um pouquinho a posição em alguns momentos, assim, a torcida criticava. Iago perdeu a posição pro Ender e voltou. Dentro da Série B. A direção corretamente bancou ele. Bancou até o final para ele ser vendido. O Iago, Diogo, ele surge no primeiro jogo de 2018, pós-Série B. Aí o Wendel, Maurício, ele sofre uma lesão muscular séria. E aí o Iago entra, porque o Inter tinha o Carlinhos também, lembra? Não, eu sei, mas dentro do campeonato ele perde a posição e volta a ser titular para o próprio Wendel. Porque a direção do Inter, ela bancava esse jogador porque via nele a única perspectiva de vender um jogador. E foi, né? 5 milhões de euros foi uma baba de dinheiro. Agora, essa é a diferença no Inter. Vai, Diogo. Fala, Maurício. Não, essa é a diferença, Diogo, do dirigente bom, do dirigente ótimo, do dirigente extraordinário. Eu vou lembrar de um de cada lado. O Fábio Koff, em dado momento, teve que dizer assim: o Luiz Felipe Scolari, digam o que disserem, vai comigo até o fim. Em dado momento, o Fernando Carvalho, quando o Inter perde o título para o Grêmio em 2006, com um time infinitamente inferior, o Grêmio, em relação ao do Internacional, o Fernando Carvalho vai ao microfone e disse: o Abel não vai ser demitido porque perdeu o gauchão. O Abel continua. Então, o papel do torcedor e da torcedora, por emoção, por paixão, eu quero sempre ganhar, eu preciso de uma cabeça em bandeja, isto é papel da emoção. Eu não posso cobrar de um torcedor que tenha isenção, que tenha um raciocínio absolutamente diferenciado do coração, porque senão ele não é torcedor. Agora, dirigente, e essa é uma coisa que eu disse para mais de um dirigente ao longo da minha vida, às vezes eu ouvi de um assim, em conversa fora do microfone, vocês devem ter ouvido também: acima de tudo eu sou um torcedor. Eu fazia a vírgula pro cara: não. Você, dirigente, acima de tudo, você é um estadista. Você toma decisões. Quando você sair do cargo e voltar para a arquibancada, você é torcedor de novo. Porque na condição de dirigente, você vai ter que tomar medidas, eventualmente impopulares, que vão lhe garantir o sucesso logo adiante. Porque se você for na onda da rede social ou da vaia da torcida, não faz futebol em 12 meses. Maurício, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou muito otimista em relação à chegada das vacinas, tanto pelo Fiocruz como o Butantan. O Fiocruz vai botar no mês que vem 24 milhões de vacinas, no outro mês 24 milhões e assim vai até o fim do ano. E a capacidade que ele tem são 6 milhões de vacinas por semana. O Butantan eu não sei exatamente quantas vacinas vão botar. Então eu acho que lá por julho, agosto, ou coisa parecida, nós vamos ter público no estádio outra vez, porque a vacina, ela óbvia... eu acho que sim,
Porque lá nos Estados não sou Unidos tão vacinaram otimista, 50 infelizmente. milhões. Olha aqui, ó. Estados Unidos vacinaram 50 milhões de pessoas, dos 300 milhões de habitantes. Tá? Não, 100 milhões. E as Hoje taxas... está batendo 100 milhões, Pedro. Hoje Tá, não, mas batendo 100 milhões. quando vacinaram 50 milhões, tá? A taxa de contaminados caiu 65%. 65%, com taxa de transmissão. um sexto da população vacinada. Então, o Brasil terá, nos próximos 60 dias, tira março, tá? O Brasil terá 50 milhões da Fiocruz e creio que mais 40, 50 milhões do Butantan. Então, nós vamos ter uma queda extraordinária, eu tenho certeza disso, tenho convicção, tenho esperança, pelo menos tem esperança, tá? Eu lhe de que nós acompanho na tenhamos esperança, uma queda Pedro. muito grande. Eu lhe mas acompanho na Maurício, esperança do eu tô meio estádio pro pessimista agosto, ainda, mas Maurício, fecha um acordo Maurício, por outubro, novembro. Maurício, tu pode não acreditar no governo, tu pode não acreditar nos governadores. Não, nem é disso que se trata. Não. Eu tô te dizendo o seguinte, eu acredito no Butantan e na Fiocruz, tá? Eu Isso, acredito, na ciência. Você está acreditando Na ciência. Não, e Pedro, nesses institutos que tem história, que tem um plano Perfeito. de imunização que é perfeito dentro do Brasil, que é referência no mundo inteiro. Te ajudando. O que eu quero dizer é o seguinte, Potter, só para terminar, tá? O Avancini disse que vai botar 200 mil sócios. Eu quero dizer para o Avancini o seguinte, se ele conseguir manter 100 mil sócios que o Inter tem, eu já vou fecha dar o uma acordo medalha agora. para ele. Vou dar uma medalha para ele. Mas eu vou dizer para vocês, eu acho que em agosto tem público nos estádios, Potter. Só para te ajudar, a gente entrevistou nessa semana ainda no Timeline a coordenadora dos ensaios clínicos da vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, né? E ela falou a mesma coisa pra gente, o Brasil está esperando insumos para poder fazer a vacina. A Sim. vacina tem ingredientes. E Insumos. em dado momento, E eles... o próprio Brasil vai ter os insumos e vai produzir os insumos. Aí correto? está o otimismo do Pedro. Esses insumos não chegaram ainda. Depois que eles chegarem, a gente vai ter capacidade de fazer 1 milhão de vacinas em cada laboratório por dia. Aí a gente sai do atoleiro. Mas não chegaram ainda e a expectativa dela é que chegue tudo isso, novas vacinas e os insumos para podermos fazer vacina ainda em março. Esse é o otimismo dela. Porque aí o detalhe, Potter, importante para a gente ter uma sexta-feira de boas notícias, né? É o seguinte, quando o Brasil puder fazer vacinas, e a vacina é feita de insumos, feito de especiarias médicas, digamos assim, quando o Brasil puder produzir esses insumos para fazer a vacina, ainda mais rápido, você fica independente do porto, do navio que atrasa, do cargueiro, você passa a ter uma independência muito maior. E é essa a expectativa que nós temos. Eu quero acompanhar você, Pedro, na esperança do agosto, mas eu quero dizer que fecha o acordo por outubro. Eu só quero que ainda nesse ano nós tenhamos controle Maurício, disso, porque isto é possível. Isto é possível. Eu só citei o exemplo americano porque hoje, sexta-feira, o presidente Biden está anunciando 100 milhões. 100 milhões, é 328, quase 330 a população dos Estados Unidos. E ele já está, inclusive, doando vacinas. Quer dizer, ele já tem uma previsão de vacinas, ele já está dando vacinas para o Canadá, para o México, né? Porque não tem como ficar sozinho no mundo, né? Não adianta um país estar imunizado e o resto todo não está contaminado. Então, assim, a gente está vendo outros países mais rápidos, mas tomara que essa previsão esteja correta aí, tua. Tomara, vamos torcer. Eu tô com muita esperança disso. Olha aqui, ó, o aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, beba com moderação.